Hello, good morning, 17th grade. Let's begin our class today. Last class we learned about, we do the grammar activity, ok? Então na última aula nós fizemos lá o formulário da grammar activity. Eu vou colocar depois para vocês a correção dele e alguns pontos que eu percebi que vocês, por questão de pontuação, por questão de um apóstrofe que faltou, eu sei que tiveram casos que o formulário não fez a leitura correta, mas a teacher vai considerar, tá bom? Então, let's review the past continuous and simple past. Bem, então nós vamos finalizar hoje a questão do simple past e do past continuous. Let's begin our class now. Então, eu tenho lá o simple past e o past continuous. So, great. Cada um deles tem as suas características. Então, a característica do simple past: actions that started in the past and finished in the past. Então, as ações que começam no passado e terminam no passado são as ações do simple past. Now, let's see the past continuous. And past continuous, actions that were in the progress in the past. Então, ações que estão em progresso no passado são ações do past continuous. Cada um tem... O que eu preciso lembrar é que o simple past é uma ação que começou no passado e terminou no passado. E aí eu tenho... E para isso eu devo usar alguns verbos auxiliares. Então, quando eu vou perguntar, eu uso did. Quando eu vou dizer que não no passado, eu vou usar didn't. E quando eu tenho as frases afirmativas, ou eu vou usar os verbos com D, ED ou IED, ou eu vou usar os irregular verbs, que são aqueles que mudam a forma base. Agora, lá no past continuous, então, olha lá no past continuous, eu vou ter was e were na forma afirmativa, wasn't e weren't na forma negativa, e o was e o were para perguntar. Como é verbo to be no past, o que o verbo to be é? Pergunta, afirma e nega. E o verbo com ing. O que vocês precisam entender é que o past continuous é uma ação que está em progresso. Então, quando eu falo assim, I was studying, eu estava estudando. I was playing, eu estava jogando. I was catching, eu estava pegando. Então, vejam que essa ação ela é contínua. Então, quando eu uso was e were, eu preciso de um verbo principal com ing. Let's see examples. Grade, 17th grade. When I have. Então, vamos ver aqui quando eu tenho com did, né? Did e didn't, o simple past. Vamos ver as características lá do simple past. Então, did you play soccer yesterday? A primeira característica do simple past são os adverbs. Então, os adverbs, ó, yesterday, last week, ago, já me diz que é simple past. Apareceu did, didn't, também eu já sei que é passado. Passado que começou no passado e se encerrou no passado. Então, did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem? No, I didn't. Lembra que eu ensinei para vocês as short answers? Que a short answer serve para quando eu faço pergunta com did, né? Que eu não preciso especificar, né? Ao contrário de quando eu utilizo double-ed questions. Então, what did you play soccer yesterday? No, I didn't, or yes, I did. Sempre com 3 palavras, né? A nossa short answer. E lá na long answer, aí eu vou precisar do regular verb, or irregular. Aqui no caso a teacher usou um verbo regular, né? Um verbo com ed no final, que é play. Então, what did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do yesterday? I played volleyball. I didn't play volleyball. Vocês precisam prestar atenção que quando eu uso didn't ou quando eu uso did, eu tenho que voltar o verbo à sua forma base. Então, played volta a ser play. Eat, que é ate, volta a ser eat. Tá? Então, só na negativa e na interrogativa que ele vai mudar. Então, essas são as características do simple past. Então, vamos ver lá, ó. You went to church last week. Você foi para a igreja na semana passada. Se eu for fazer essa frase negativa, ó. You didn't go, porque o went eu só uso na afirmativa, e como eu usei didn't, eu tenho que voltar o verbo para go. You didn't go to church
last week. Então, last week. Aí, se eu vou perguntar, eu coloco did no início. Então, did you? Did you go to church last week? Então, vejam. I went to church last week, afirmative form. Então, essa é a forma afirmativa. Na negative, you didn't go to the church. Então, last week. Então, eu usei didn't e voltei o verbo a go, pro go. Did you, interrogative. Did you go to church last week? Então, eu coloco did no início, ok? Então, esse é o nosso exemplo do simple past. Agora, vamos ver os exemplos do past continuous. Bem, já no simple past, vejam que eu já vou ter uma pergunta completamente diferente, né? Lá no past continuous. Por quê? Porque no past continuous eu vou falar de uma ação no passado que está em progresso. A primeira característica é o ing no verbo principal. Então, o verbo principal é study e ele vai aparecer como studying, porque eu estava em progresso. Eu tenho, sim, as short answers, que são aquelas respostas curtas. Então, quando eu pergunto só com was e were, por exemplo, were you studying? Você estava estudando? Você pode me responder yes, I was. Sim, eu estava. Or no, I wasn't, que é a negative. Não, eu não estava. Então, se eu perguntar, was she studying? Yes, she was. No, she wasn't. Agora, quando eu tenho double questions, eu preciso de uma resposta mais definida. Então, eu vou precisar utilizar a frase completa. Então, what were you doing yesterday 10 p.m.? O que você estava fazendo ontem às 10 da noite? You were cooking dinner yesterday. Você estava cozinhando o jantar, fazendo o jantar ontem às 10 da noite. I wasn't playing video games. Eu não estava jogando videogame. Então, vejam que é uma característica completamente diferente do Simple Past, né? Porque lá no Simple Past eu vou ter did e didn't. E aqui no Simple Past eu vou ter was, were. E eu vou precisar do apoio desse verbo com ing para falar que eu estava cozinhando, que eu estava estudando. E se eu for fazer a negativa, eu vou usar wasn't ou weren't. E para perguntar, quando eu começo, né? Were you studying? Were you doing? Were you cooking? Tá? Então, você estava cozinhando? Você estava, lá no passado. O que você estava fazendo nesse momento? Certo? Let's see examples in a negative e interrogative. Então, let's see. She was walking. Na negative, ela estava andando. Se for na negative, she wasn't walking. Ela não estava andando lá no passado contínuo, certo? Se eu for perguntar, ela estava andando? Então, was she walking? Certo? E se for com were, teacher, como que eu vou fazer? Let's see. Então, se for com were, então, we were playing. Nós estávamos jogando. Se for na negativa, we weren't playing. We weren't playing. Nós não estávamos jogando lá no passado. Agora, se for na interrogativa, eu vou só change, inverter. Então, were we playing? Oh gosh, não. Were we playing? Certo? Eu espero que vocês tenham prestado atenção, tá? Porque eu vou colocar mais exercícios sobre o Simple Past e o Past Continuous. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de me enviar lá no Clipe Escola, tá bom? Bye bye, see you next class. Let's do the exercise 17th grade. Então, nós vamos fazer os exercícios agora. Então, eu expliquei para vocês como utilizar o Simple Past e o Past Continuous. Então, 1.
Change the verbs to past simple. Então, go, eat, drink, take, play, study, understand, have, wash, dry. Vocês vão colocar na simple past form. Como que fica no simple past esses verbos, né? Eu tenho aqui verbos regulares e irregulares. No number 2, put in the negative and interrogative form of simple present. Então, nós vamos trocar essas frases, colocar na negativa e na interrogativa do simple past, tá bom? Eu vou até destacar aqui para vocês não terem dúvidas, tá? Do simple past. Number 3, complete the sentence with the past continuous form. Então, aqui vocês vão completar com past continuous. Então, vocês têm que prestar atenção nas diferenças que a teacher falou para vocês, né? Que no simple past eu vou ter ações que começam no passado e terminam no passado. Aqui no simple past eu vou usar did para questions, did para pergunta e didn't para negative, certo? Ops. Escapou um N aqui. Então, na number 3, complete the sentence with the past continuous form. Já na number 3, vocês vão completar com was e were, que é o verbo to be no passado, porque eu vou falar, olha aqui o modelo, né? Então, eu vou ter que usar o verbo rain, e aí, automaticamente, nesse verbo principal, eu tenho que colocar ing. Então, it was raining, she rocked. Então, eu vou ter que usar o verbo play com ing, mais o auxiliar lá, que vai ser ou was ou were. Aí vocês têm que prestar atenção na conjugação. They in the pool. Então, they was ou they were, né? E aí vocês vão colocar o ing. Na number 4, make the exercise 3 negative and interrogative. Vocês vão usar o exercício A, B, C e D e vão transformar ele em negativo e interrogativo, tá? Bem, então é isso. Então, nesse exercício, aqui no exercício número 3, vocês vão transformar todas as que nós fizemos aqui, completamos, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz no exemplo, primeiro exemplo, né? It was raining. Aí eu vou fazer aqui embaixo ele negativo e interrogativo. Então, it wasn't raining, was it raining. Agora, como que vai ficar, né? De acordo com o que você completar aqui, você vai fazer ela negativa e interrogativa, tá bom? Então, é isso. Agora, vocês vão pausar o vídeo e depois vocês voltam para fazer a correção, tá bom? Então, now let's begin the correction. Então, vamos começar aí a correção. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo para a gente fazer a correção dos exercícios, tá? Então, pay attention. Então, simple past and past continuous. Change to the verbs to past simple. Então, went. Go. O passado de go é o went. Eat. Ate. Drink, drunk, take, took, play, played, study, studied, understand, understood, have, had, wash, washed, dry, dried, tá? Então, ficavam assim, tá? As respostas. E aí, na number 2, put in the negative and the interrogative form of simple past. Então, I na negative. I didn't go, né? Porque o verbo precisa voltar à forma base. To shopping mall last week. Certo? Last week. Então, prestando atenção que quando eu faço a negativa, eu tenho que voltar o verbo went para go. E na interrogative, did you go to shopping mall? Ele tá corrigindo para mal aqui. Last week.
Question mark. Não pode esquecer da pontuação, tá, gente? Próxima. She had 2 cats and 3 dogs 5 years ago. Então, negative. She didn't have. O verbo volta à forma base. 2 cats and 3 dogs 5 years ago. Agora, se for interrogative. Did she have 2 cats? And 3 dogs 5 years ago? Question mark. Ok? Então, vejam que todas aqui, só no afirmativo eu tive o verbo flexionado. Nas demais, o verbo voltou à sua forma normal. Deixa eu até destacar aqui. E no simple past eu usei did e didn't para negative. E na affirmative eu usei o verbo, né? O verbo regular e irregular. We drank coffee last month. Então, na negativa eu vou ter que usar didn't. Então, we didn't drink coffee last month. Na interrogative, did we drink coffee last month? Ok? Question mark, porque é pergunta. Olha, observem que aqui o verbo que era drunk voltou a ser drink. Why, teacher? Por que que acontece isso? Porque eu já tenho didn't aqui, eu já tenho did, né? Então, esse foi o simple past. Agora, nós vamos para o past continuous. Então, she was, porque a conjugação do verbo to be para she é was, né? She was playing. They swim, né? Então, a conjugação é were swimming. Agora, para listen. We were listening. Mobile ring. Mobile was, porque é it, né? Was ringing. Ok? Então, nós terminamos aqui. Agora, essas aqui, nós vamos lá embaixo transformar ele em negative, certo? Então, em negative e de interrogative. Então, she was playing. Deixa eu colocar todo mundo aqui. She was playing Rocky. Certo? Na B, they were swimming. They were swimming in the pool. E a C, we were listening to music. E na letter G, the mobile was ringing. Estava tocando. Então, vamos lá. Interrogative, ou negative, better. Na negative, eu só vou transformar. She wasn't, was vai virar wasn't, playing hockey. Was she playing hockey? Para interrogative, question mark. Próxima, they were swimming in the pool. Então, they weren't, né? Que na negativa o were vai virar swimming
in the pool. Na interrogativa é só inverter. Então, were they swimming in the pool? Question mark. Não pode esquecer da pontuação, né? A teacher esqueceu aqui do dot. Pronto. Aí, we were listening to music. Negativo. We weren't listening to music. Music, dot. Agora, se eu for perguntar, só inverter. Were we listening to music? Question mark. The mobile was ringing. The mobile wasn't ringing. E para pergunta, was the mobile ringing? Question mark. Então, essa foi a correção aí dos exercises, tá? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, me mandem lá. Bem, eu vou fechar esse conteúdo, né, de Past Continuous e Simple Past. Nós trabalhamos bastante e agora vai cair aí só depois no final do bimestre, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda quando usar o Simple Past, quando usar o Past Continuous e como, né? É só vocês me informarem. Bye bye, see you tomorrow.